Sarai Torres, boa tarde aos meus amigos e irmãos internautas judeus e israelitas. Vamos fazer o estudo do livro A Outra Face 2. Título Ezequiel 15, Profecias sobre Jesus. O capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel não parece ser uma narrativa tão importante ou edificante. Seu texto é carregado de repreensões e severas críticas ao povo da época. Isso devido às suas práticas idólatras, que, segundo o profeta, levaram Hashem a irar-se contra eles. Este texto é repleto de metáforas, e talvez seja por isso que muitos desistem de estudá-lo ou de tentar interpretá-lo. E há ainda outros fatores que incomodam alguns intérpretes, como veremos a seguir. No geral, o tema desta narrativa profética é uma árvore frutífera, uma planta que frequentemente é usada como referência, é associada a Israel. Esta árvore, mencionada 2 vezes no texto hebraico, é chamada de Gefen, videira. A videira que produz uvas é uma das 7 espécies pelas quais a terra de Israel é abençoada. Deuteronômio 8, verso 8. Israel é comparado a uma videira ou vinha. Confira Salmos 80, versículos 8, 14 ao 15. Uma videira ou vinha trazida do Egito e plantada pela destra de Deus. Segundo outros relatos, esta videira ou vinha, de forma geral, não produziu frutos bons. Porém, apesar disso, lemos em Isaías 65, verso 8, que os bons frutos que escassamente eram produzidos não seriam destruídos junto com os maus, pois aqueles, pela sua fidelidade, permaneceriam. O Rashi esclarece isso em seu comentário sobre o verso 1. Ó mortal, como a madeira da videira é melhor do que a madeira de qualquer galho a ser encontrado entre as árvores da floresta? O galho que estava entre as árvores da floresta, não sobre a videira das vinhas, que dá fruto, estou eu perguntando, mas sobre o galho de uma videira que cresce na floresta. Ou seja, a questão envolvia não a videira boa, que produzia bons frutos, ainda que fosse naqueles tempos a minoria do povo. A questão era quanto aos ramos extremos da videira que avançavam pelas florestas, isto é, se misturavam às outras árvores, as nações, e produziam frutos de péssima qualidade. Qual seria a utilidade desses galhos? Seria a questão. Lemos em Isaías 18, versículo 5. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem. Então com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. A ideia trazida por este texto é que haveria um momento em que a vide ou a videira estaria na época de colheita. E depois de amadurecido o fruto, os sarmentos, ou seja, os galhos, seriam tirados e os ramos seriam lançados fora. Esta é uma imagem vívida do que ocorreu nos dias do exílio, quando o pequeno remanescente sobreviveu e uma grande parte do povo acabou perecendo, cumprindo essa palavra com bastante precisão. Os frutos foram de fato colhidos e preservados, sobrevivendo ao exílio e dando continuidade ao povo judeu. Mas os rebeldes dentre eles foram devidamente tirados e expurgados do seu convívio. Portanto, assim diz o eterno Elohim, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou eterno, quando tiver posto a minha face contra eles. Antes dessas falas, o profeta Ezequiel menciona no verso 2 uma situação bastante curiosa. Aparentemente, a videira, que era na verdade um simples sarmento, ou ramo improdutivo e infrutífero, glorificava-se de pensar que era uma madeira especial, ou algum
tipo singular de planta, comparada às demais. Numa linguagem alegórica, o profeta parece nos dizer que esta videira, o improdutivo Israel, que aliás causou o exílio babilônico, via-se numa situação superior às demais árvores da floresta, ou seja, melhor do que as demais nações, ainda que estivesse misturada às outras em seus costumes, práticas e crenças. Como repreensão a este comportamento, o profeta diz: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Ezequiel 15, versículo 5, sintetizando. De que forma esse pessoal se acha melhor do que outras pessoas, posto que está misturada a todos e produzindo os mesmos frutos maus? Onde estará a sua superioridade? E então, deixando clara a inutilidade daquela videira brava, daquele galho ou sarmento imprestável, isto é, os rebeldes, no verso 3, o profeta conclui seu raciocínio. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Ou seja, a madeira desta videira improdutiva não serve para nada, nem mesmo para se fazer uma estaca para que ali se pendure trastes, coisas inúteis e sem o menor valor. É uma linguagem bastante vívida, uma repreensão muito forte para aquela geração, descompromissada com os ideais mais importantes da Torá, a lei divina. A ampla maioria daquelas pessoas que então viviam pelas suas imoralidades e idolatria, sendo comparado ao galho de uma videira infrutífera, sequer serviam para que se fizesse uma estaca para que nela se pendurasse coisas de pouco valor. Porém, é muito importante que se saliente aqui que isso é referência aos ímpios daquela geração, e não aos que de fato eram videira ou vide frutífera, como aqueles remanescentes justos, por meio dos quais a nação judaica foi reerguida após os anos do exílio babilônico. Curiosamente, no Evangelho de João, no capítulo 15, exatamente o capítulo de Ezequiel que estamos tratando, Jesus traz o tema da videira, fazendo referência a si mesmo como a videira verdadeira. João 15, verso 1. Todo o discurso que percorreu aos 27 versos deste capítulo é bastante vinculado aos conceitos de Ezequiel 15, que nos oferecem uma metáfora semelhante, fazendo menção aos galhos da videira que estão na floresta. Ezequiel 15, versículo 2. Isto é, mesclados indevidamente às outras árvores do bosque. Clara referência à violação do mandamento que impedia os judeus de se misturarem aos povos em seus costumes idólatras. Jesus teria dito em outra passagem, porém, que seus seguidores deveriam ser conhecidos pelos seus frutos. Mateus 7, versículo 20. Isto é, pelo que produziam como efeito da sua fé. Lamentavelmente, ele mesmo não nos dá segurança quanto aos frutos produzidos em sua carreira. Primeiramente, ele ordena que seus seguidores amem a todos sem diferença. Já em outra passagem, admite de forma velada que deseja que seus antagonistas da própria nação sejam eliminados. Antes mencionou que pais e mães deveriam ser honrados, Lucas 18, versículo 20. Porém, admitiu que seus seguidores deveriam odiá-los, caso fosse empecilho para que o seguissem de forma plena. Ele pregou a não agressão e a resistência ao mal, porém, na prática, invadiu os átrios do templo, expulsando dali as pessoas que estavam cumprindo mandamentos. Várias vezes ele teria salientado a soberania de quem chamava de pai, porém colocou-se várias vezes como parte da divindade, senão ela mesma. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu a minha glória e alegrou-se. Contrariando seus próprios princípios e os princípios bíblicos de não pela força e nem pela violência, ele, numa de suas parábolas, diz que os fins justificam os meios. Para que
sua causa fosse vitoriosa, as pessoas deveriam ser obrigadas a aceitar sua suposta soberania. Lucas 14, 23. Vocês sabem muito bem qual foi o resultado dessas práticas contraditórias ao discurso, não é mesmo? O cristianismo por séculos obrigou as pessoas a aceitar seu sistema, pela força e pela violência. A igreja aliada ao seu braço político. Associando essas questões ao que vimos em Ezequiel 15, podemos então finalmente entender por que esse tipo de videira não serviria sequer como estaca para que se pendurasse ali coisas sem valor. Seria então Ezequiel 15 uma tipologia alegórica sobre o trágico e triste fim desse personagem, que, segundo lemos nos evangelhos, teria sido pendurado por estacas em um objeto cruciforme de madeira? Fica a pergunta no ar. Quem curtir esse vídeo, comente, compartilhe, deixe o like.